Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente vai investigar um pouco como identificar a igreja verdadeira. A Enciclopédia das Religiões diz que existem 9 grandes religiões no mundo e só no cristianismo existe cerca de mais de 35 mil grupos. Só que a Enciclopédia das Religiões, a última edição foi feita em 2005, se eu não me engano. Então, até hoje deve ter surgido um monte de igreja nova. Mas enfim, dentre tantas denominações, como que a gente encontra a igreja verdadeira? A Bíblia, ela nos traz diversas dicas para a gente encontrar a igreja verdadeira. Eu queria começar lendo um texto que está em João 7, no versículo 17, que diz: Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se fala por mim mesmo. Então, vamos olhar na Bíblia e ver o que ela diz sobre encontrar a igreja verdadeira. Bem, o primeiro ponto está lá em Efésios 2, no versículo 19 e 20, que diz: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Ou seja, a igreja verdadeira ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como a pedra principal. Mas, ou seja, os profetas representando o Antigo Testamento e os apóstolos representando o Novo Testamento. Ou seja, os dois testamentos são a base, são o fundamento da fé da igreja verdadeira, né? Eles usam a Bíblia como base de fé. O segundo ponto está lá em Atos 16, no versículo 31, e eles responderam: Crê no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. A igreja verdadeira ensina, conforme está na Bíblia, que é somente pela fé que nós somos salvos, a fé em Jesus Cristo. Não tem nada que nós possamos fazer que compre a nossa salvação. Isso Jesus já fez por nós e nós devemos crer nesse poder que Ele nos dá e assim nós somos salvos. O outro ponto que está lá em João 14, 1-3, onde Jesus promete que Ele virá, que Ele nos levará com Ele para o céu, para habitarmos com Ele. E então, esse é um ponto muito importante, que a igreja verdadeira ela prega o retorno de Jesus. E essa volta, como a gente já falou em outros vídeos, ela será visível, todo olho verá, e assim os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar e vão viver a eternidade com Ele. Essa é uma crença muito importante que tem que ser pregada pela igreja verdadeira. O próximo ponto está lá em João 14,15, que diz: Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E também em Apocalipse 12, que está falando, né? E irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, a igreja de Deus, a igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos, ela tem a lei por válida até os dias de hoje e o povo de Deus é reconhecido por guardar os mandamentos. E outro ponto que tem no finalzinho, né? Tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, como está lá em Apocalipse 19:10, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A gente também já falou em outro vídeo. E então a igreja verdadeira ela tem o espírito de profecia. Outro ponto é que, como a gente já viu que a lei é válida até os dias de hoje, o povo de Deus é reconhecido por guardar os mandamentos e toda a lei de Deus, essa igreja também tem que pregar a guarda do 7º dia, que é o sábado. Porque está na lei de Deus, a gente já viu também em outro vídeo que esse mandamento ainda é válido. E então, como por exemplo em Ezequiel 20, também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Também no versículo 20, santificai os meus sábados, por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Outro ponto importante está lá em Mateus 24, no versículo 14, que diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. Essa igreja tem uma missão, que é de pregar o Evangelho e as 3 mensagens angélicas, que está lá em Apocalipse 14:6, para todo mundo. Então, a Igreja de Deus é uma igreja que está
em todo o mundo, né? É um movimento mundial. E por fim, o último ponto é que, como a gente também já falou em outro vídeo, se você não viu algum desses vídeos, volta lá que ainda dá tempo. Em textos como 1 Coríntios 3, 16, 17, também 1 Coríntios 6, 19 e 20, que fala sobre o cuidado do nosso corpo, né? Nós vimos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que nós temos que cuidar dele para Deus habitar em nós. E nós possamos entender as mensagens que Deus quer nos falar, o que a vontade de Deus é através da nossa mente e do nosso corpo saudáveis. Então, essa igreja ela também prega os princípios de saúde. Mas para quem ainda não achou a igreja verdadeira, Jesus disse algo muito bonito, que está lá em João 10, versículo 16, que diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, Jesus disse que ele tem ovelhas dele em todas as religiões e que essas pessoas, com a sinceridade delas, elas ouvirão a voz dele e se juntarão à igreja verdadeira, né, ao aprisco verdadeiro. Então, que nós possamos buscar a cada dia fazer a vontade de Deus e ouvir a sua voz. É isso, espero que tenham gostado do vídeo e até mais.